Oi, 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 tchutchuca linda da Fábio, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu falei tchutchuca porque, né, esse assunto acaba sendo mais de mulher, embora os homens também estejam envolvidos nisso. Sabe que esses assuntos, como o que dominou o noticiário essa semana, da internação da Demi Lovato, da morte da Lilian Calisto, do Dr. Bumbum, enfim, essas histórias todas no nosso noticiário me fez pensar sobre muitas das angústias que nós mulheres sofremos. Eu acho que, assim, uma porcentagem, dá pra dizer sem medo de errar, de 90% dos e-mails que eu recebo de vocês que me acompanham, que leem meus livros, que veem meus vídeos, falam de insatisfação com o casamento, de insatisfação com a carreira, de não saber administrar o próprio tempo, de se sentir fracassada, de parecer incapaz de lidar com os próprios problemas. É como se vocês não tivessem poder em vocês mesmas para poder gerir a própria vida. E isso traz uma angústia tremenda. E eu vou dizer, isso só muda de casa, só muda de endereço. As mulheres de várias nacionalidades estão lidando com esses problemas. Não importa em que estado você mora, em que cidade você mora, são problemas que precisam ser investigados mais fundos. Não é só aquela sensação de, ai, tô triste, minha vida é uma desgraça. Aliás, na realidade, muitas mulheres nem param para pensar o que é de fato que elas estão sentindo, por que elas estão sentindo isso e como resolver a vida delas, como ter sucesso nas áreas que elas querem ter sucesso. São muitos e-mails todos os dias, eu sei que muitas vezes vocês reclamam que eu demoro para responder, mas é porque é muita gente. E eu vou dando as dicas conforme eu posso, conforme o problema vai aparecendo, mas a maioria dos problemas são muito parecidos. E foi pensando nisso que eu decidi fazer um workshop que vai ser totalmente online, totalmente gratuito, vai acontecer agora em agosto, e você pode se inscrever, porque na verdade é um assunto que não diz respeito a todo mundo que acompanha o meu canal, mas algumas pessoas especificamente que querem resolver a sua vida, que querem entender como ter melhor condições de gerir a própria vida. O próprio casamento, a própria carreira, a relação com ela mesma, a relação dela com o mundo. E muitas vezes entender que o mundo não vai poder dar pitaco aqui. Esse workshop é um projeto muito especial. Eu sei que muitas de vocês esquecem, que dia que vai ser, que hora que vai ser. Por isso tem uma lista aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e você pode colocar o seu nome na lista, e daí você vai receber a notificação do dia, da hora, dos assuntos que serão abordados no workshop, que vai ser totalmente online. Porque nós precisamos nos ajudar. Eu venho estudando o comportamento feminino já tem mais de uma década, sempre foi um assunto de muito interesse para mim, principalmente porque eu acredito de verdade que o humor da mulher move o mundo. Ela muda a casa, ela muda o ambiente de trabalho. E nós estamos cada vez mais abrindo mão de um poder inerente a nós. Não pode, gente. Chega com isso. Chega dessa vida de só lamúria. Minha vida tá uma desgraça, Fábio. Meu casamento é uma desgraça, Fábio. Eu não tenho dinheiro pra nada. Eu não tenho o trabalho que eu quero. Eu não tenho a vida que eu quero. Chega disso, né? Porque a gente precisa se ajudar. Então se inscreve no workshop aqui e a gente vai conversar mais sobre isso. E a gente precisa falar dessas coisas, inclusive desses assuntos dessa semana. Eu fiquei pensando muito essa semana sobre essas notícias que, né, tomaram conta do noticiário, principalmente por causa do médico, né, o tal do Dr. Bumbum, que era muito famoso nas redes sociais, todo mundo procurava. O cara fazia procedimentos que precisam de especialidade para começo de conversa, né? O cara se forma em medicina, ele tem que fazer residência e especialidade, né? E isso vai tomar um bom tempo, um bom dinheiro da sua vida. Ele terminou o curso, não fez especialidade, não fez residência e dizia que ele era especialista em medicina estética, que nem existe, né? Ele tinha que ter feito cirurgia geral, cirurgia plástica ou dermatologia, né, dependendo da especialidade que ele ia ou da atuação que ele queria ter, mas não. E ele fez intervenções estéticas em muitas e muitas mulheres. Depois surgiu aí a tal da Patti Bumbum, que nem médica era, aplicando essa substância que deve ser usada em pequenas doses em áreas, né, específicas do corpo, e ele colocou aquilo muito mais vezes do que se poderia. A pobre da paciente veio a óbito, deixou uma família, deixou filhos, deixou sonhos para trás. E quando tava passando fotos dela no noticiário, meu marido fez um comentário que me chamou a atenção. Ele falou assim, já reparou que todas essas mulheres que morrem, porque passou uma das reportagens, passou várias mulheres que morreram com procedimentos estéticos, né? Cirurgias, aplicações, preenchimentos. Ele falou assim, já reparou que todas as mulheres que fazem isso, que morrem na mão de pessoas, né, não qualificadas, todas elas são muito bonitas? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque depois eu acabei lendo um monte sobre a internação, a suposta internação da Demi Lovato, que já falou várias vezes do problema dela com álcool, com drogas, com cocaína, com heroína.
e de como tudo isso começou com uma grande insatisfação com o corpo, com a aparência dela. Tem um documentário no YouTube sobre a Demi Lovato, eu vou deixar o link aqui embaixo também, em que ela fala de como esse transtorno com a própria imagem, essa insatisfação com a própria imagem começou quando ela era pequenininha na escola e foi alimentado e obviamente colocado em grandes proporções pela carreira que ela escolheu e pelas pressões que ela sofreu ainda muito jovem. E quando meu marido falou isso, eu fiquei pensando aqui, não basta ser bonita. Na sociedade que a gente vive, você tem que ser perfeita. O padrão é sempre inatingível, o padrão é sempre difícil demais. O padrão não está ao nosso alcance. O que significa isso? Significa uma sociedade de mulheres muito insatisfeitas sempre. Não importa se é rica, não importa se tem dinheiro, se tem um corpo que outras desejem, porque a beleza, no final das contas, é um sentimento, não adianta ninguém falar pra você. Não adianta ninguém dizer você é linda, você é perfeito, olha o seu corpo, olha a sua pele. É uma sensação que precisa nascer de você. Como é que ela nasce? Com as coisas que a gente consome, com o alimento que a gente dá para nossa autoestima. E daí a gente vai ter que entrar em discussões muito mais amplas. Eu dou uma palestra que se chama Beleza e Vaidade, e que eu falo das diversas vaidades, das diversas formas de beleza. É uma das palestras que eu mais gosto de apresentar, e todo ano eu venho mudando ela, acrescentando cases novos. E uma das coisas que eu mostro é que beleza nem sempre, aliás, quase nunca está associada diretamente com a felicidade. Eu mostro casos de mulheres lindas e mostro as fotos delas, as histórias dela. Você vai ter que assistir uma palestra para você saber do que se trata. Mas que se mataram, todas elas se mataram, se dizendo feias e inadequadas, mesmo sendo lindas e modelos para outras pessoas, modelos de beleza, de riqueza, de sofisticação. O padrão vem sendo imposto e a maneira como eu consumo esse padrão vai me fazendo ter noção exata de quem eu sou e de quem eu quero ser. Na maioria das vezes não condiz nem com a minha realidade, nem com as minhas possibilidades. Isso significa que eu preciso urgentemente mudar o padrão pelo qual eu me meço. Primeiro, levando em conta que a beleza estética não é um padrão de felicidade. Porque ainda que você consiga atingir tal coisa, sempre vai ter uma outra coisa para você atingir. E essa escada da insatisfação é colocada em você por um sistema muito maior. Segunda coisa a se pensar, você é muito mais do que só uma aparência física. E é isso que nós estamos deixando de lado na nossa sociedade. A gente vive tanto para se exibir, a gente vive tanto para se mostrar, eu preciso ter a roupa certa, o cabelo certo, a pele certa, enfim, tudo tão, né? Porque eu preciso mostrar isso, porque eu preciso da aprovação que virá disso, que eu esqueço que eu sou muito mais do que isso. Esses dois casos essa semana me fizeram pensar o quanto a gente precisa cada vez mais falar para as mulheres que elas não são só bonitas, que elas são guerreiras, que elas são corajosas, que elas são habilidosas, que elas são estudiosas, inteligentes, bem-sucedidas. Essa associação direta e constante da mulher com beleza, beleza com mulher, essa necessidade dessa perfeição estética tá matando. Quando a gente tenta ainda botar culpa na vítima, nossa, mas por que ela foi procurar ele, não viu que ele estava operando na casa e tal? A gente chega a um ponto de insanidade no sentido de eu não vejo mais nada a não ser a minha necessidade de ficar mais bonita e de ser mais perfeita. A gente fala ainda muito superficialmente sobre o assunto, porque a gente nunca vai buscar fundo as respostas que nos trazem até essa circunstância. E esse é um dos temas que a gente vai tratar no workshop, viu? Então, se você ainda não se inscreveu na nossa super lista VIP, faça isso agora, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou te avisar dia, horários, temas, mas a gente precisa discutir mais sobre isso. O verdadeiro empoderamento, que a gente, a palavra que tá tão na moda, só vai acontecer quando eu entender as razões que me levam a fazer o que eu faço. Isso serve para você que tem problemas com a sua imagem, para você que tem problemas com os seus relacionamentos, para você que não tem uma relação boa com o seu trabalho, com a sua realização pessoal, para você que sente que nunca atinge o nível que devia atingir, que tá sempre aquém, que tá sempre devendo pro mundo, pra sociedade, pro marido, pra mãe, pro filho. Você que acha que tá sempre em falta. Não tá bom? Vamos conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, porque chega das mulheres serem tão massacradas numa sociedade onde nós somos a maioria, demograficamente falando, e nós somos tão importantes.
isso. Nós somos importantes. Você é muito importante. Você precisa saber disso. É descobrindo a nossa importância e a nossa abrangência que a gente vai começar a mudar essa relação. E se os outros não mudarem em relação a nós é que mudaremos em relação a nós mesmas e a eles. Comente sobre esse vídeo com as suas amigas. Fale do que você está sentindo. Não esconda, não faça disso o seu pecado secreto. Vamos conversar mais sobre esse assunto no workshop. A gente já se vê, né? 2 semanas. E eu quero você lá comigo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreva, ative as notificações, o famigerado sininho e compartilhe. Vamos falar mais. Essa busca incansável pela beleza está matando a gente. Chega.